Secretário Rafael Greco, um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, junto com a nossa família, meu irmão. Obrigado. E a gente quer saber do senhor um pouco mais do CPF do que da personalidade Rafael Greco. Conte um pouco para nós da sua história, sua origem, onde nasceu, sua família. Compartilhe conosco. Tá, eu sou Rafael Greca de Macedo, assim como vocês, sou neto de italianos. Os meus avós eram da Calábria, da terra do Aspromonte, lá onde havia calcário de sobra. A Itália inteira, né? Praticamente. Aspromonte, Monte Áspero. Até meu avô, quando chegou em Curitiba, resolveu fazer uma estátua com a cara dele de calcário. Pensava que o granito Paraná era macio. E daí não saiu de uma carranca. Eu tenho lá em casa até hoje. Parece um monstro, assim, uma... Não era um árvore de Carrara, né? Não era. E não era um calcário do Paraná, não era nem o mármore Paraná, era granito Paraná. Daí ficou só meia escultura. Mas eu conservo na minha casa para mostrar a tenacidade dos imigrantes e a vontade de transplantar para o outro lado do mar a cultura imemorial da nossa Itália tão linda. A Calpar é um exemplo de uma empresa oriunda da imigração. Do lado paterno, eu sou de Macedo. A família Macedo tem gente aqui em Castro também, em alguns casarões. Aqui, a dona Judite Correia de Melo também era nossa amiga, ela é dona Eupídia. Aqui também o seu Gustavo Ribas era nosso amigo, o avô dos meninos Lupion, dos nossos deputados, o Beca e o Pedro. E aqui também eu fiquei muito amigo dos Cardoso, do Ronizinho e do Reinaldo, que inclusive patrocinaram as minhas primeiras idas ao interior quando eu virei deputado estadual pela primeira vez, com 12.500 votos. Todos os votos foram feitos em Curitiba, mas daí uns 1.000 foram feitos no interior. Metade com padres polacos de Marechal Malé, que eram meus amigos, por conta da vinda do Papa São João Paulo II a Curitiba, e a outra metade em Castro, por causa da Judite, do Gustavo, do Reinaldo, do Rogério Mainares, de toda essa turma castrense que eu conhecia daqui. E também me lembro muito do fotógrafo Kugler, que era lendário e que faz parte da iconografia paranaense. Mas o Castro também era memória na cabeça do meu pai, que era engenheiro rodoviário, Eurico da Che de Macedo, que dizia que o Paraná tinha que fazer a estrada do Cerne asfaltada de Curitiba até o Socavão, e do Socavão a Castro, e de Castro a Maravilha, e de Maravilha a Londrina, e que essa estrada encurtaria entre 50 a 100 quilômetros o traçado rodoviário da capital do estado para Londrina. Infelizmente, a estrada do Cerne não ficou pronta até hoje, asfaltada. Mas o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior está trabalhando nessa ideia e eu sei que a CEIU está botando gás nessa ideia. Mas o que eu quero celebrar mais é a Calpar. A ideia de 1957 do patriarca dos Bertolini, que foi aproveitar o potencial das minas de cal da região do Socavão, do sertão do Socavão, além do quilombo do Abapã, nesse lugar lendário que faz parte da história cultural do Paraná, para fazer a mais próspera indústria de calcário desse estado, que é o supermercado do mundo. O cal, colocado desde o doce de abóbora até a lavoura, gera fartura, prosperidade, vitórias. E a Calpar é um exemplo dessa empresa que tem um volume colossal de produção. Você me contou agora há pouco quantos caminhões? São 37 mil caminhões que carregamos aqui todos os anos. 37 mil caminhões. Você imagine quantos trens daria isso?
E quantos milhões é o faturamento anual? Produz 1.500.000 toneladas de calcário por ano. 1 bilhão, 1 milhão. 1 milhão e 500 mil toneladas. toneladas de calcário por ano. Para agricultura, esse calcário vai todo para correção de solo. É o alimento da nossa terra. Sim, vocês vejam que a nossa terra é tão sagrada, tão fértil, que aonde se fincam raízes nascem coisas de muita fertilidade. Mas a terra das araucárias, das ervas mate, a terra dos cafezais, é também a terra dos laranjais, é também a terra da soja, é também a terra do trigo, também é a terra do milho. E tudo isso é a terra do que o Ratinho chama de supermercado do mundo. E nós estamos aqui muito bem instalados nessa casa holandesa, porque quem está me vendo pela televisão não tem ideia da beleza que é a Vila Holandesa de Castrolanda. É o lugar da feira, que é a cidade do leite, reproduz todas as casinhas da velha Amsterdã. A gente se sente como se estivesse pronto para entrar ou no Museu Van Gogh ou no Museu Rijksmuseum, porque eu estou me sentindo no centro de Amsterdã. Só faltou algumas bicicletas aí, né? Uma bicicleta. Mas vejam, tudo isso lembra a importância da imigração. Esse Paraná que votou a sua quarta lei provincial, para trazer imigrantes europeus para serem mão de obra livre no Paraná. A primeira lei cria Curitiba como capital, a segunda lei define a polícia e o tribunal e os quartéis em Curitiba, a terceira lei é uma disposição sobre transformar a Estrada da Graciosa na primeira estrada de rodagem do Paraná, porque eu acho que o conselheiro Zacarias e a mulher, quando subiram pelo caminho de carroças do Itupava, levaram muito solavanco, já trataram de fazer, pelo menos para voltar para o Rio de Janeiro, uma estrada de rodagem. E a quarta lei é essencialmente a lei da imigração. Então, os primeiros pais do Paraná, em 1854, quiseram trazer imigrantes. E daí vieram alemães, italianos, russos brancos, poloneses, holandeses, árabes, judeus, ucranianos e depois, mais tarde, também japoneses e depois também coreanos e depois gente do Brasil inteiro, de maneira que o Paraná é uma estrada que passa por muitos países. O governo Ratinho está sendo muito diferenciado, o senhor faz parte dessa história também. Compartilhe um pouco conosco da sua visão de futuro, aonde o senhor acredita que o Paraná vai chegar, o Brasil, como que o senhor está se inserindo nesse contexto? Nós estamos convocando uma conferência sobre a Mata Atlântica, os governadores todos do Sul e do Leste, eu acho que uns 10 governadores devem vir a Curitiba dia 19 de agosto próximo, é uma terça-feira, e dia 20, quarta, e dia 21, quinta, para fazer uma análise desse ecossistema da Mata Atlântica. O Paraná é o estado mais sustentável do Brasil. O Paraná tem agricultura, mas também tem florestas. O Paraná tem o Parque Nacional do Iguaçu e o Paraná tem o grande Parque Nacional da Serra da Baitaca, da Serra dos Ambrósios, da Serra da Graciosa e da Serra do Marumbi. O Paraná tem, desde lá do Superagui até Guaraqueçaba, passando por Paranaguá, até o Pontal do Paraná, o Paraná tem 40% do seu litoral verde, como um santuário verde. E, ao mesmo tempo, tem a maravilha da Ilha do Mel. E, ao mesmo tempo, tem as praias, em 55 quilômetros, aonde agora nós vamos ter a estrada dupla Guaratuba-Garuva, que o governador assinou hoje, com o governador Jorginho Melo, em Santa Catarina,
que é uma coisa brilhante, porque é uma estrada feita com dinheiro de precatórios que eram devidos ao estado do Paraná, por Santa Catarina e por Santa Catarina ao Paraná, e é uma estrada que vai se fazer de uma dívida, que vai virar um ativo e que vai servir o Paraná. Então, esse Paraná com uma imensa infraestrutura, esse Paraná moderníssimo da Ferroeste, e também o Paraná da Curitiba, que é a cidade mais inteligente do mundo, e isso diz um pouco respeito a mim, mas a todos os prefeitos que me antecederam e ao grande nome de Curitiba, a fama de Curitiba como cidade mais inteligente do mundo, o fato de nós termos a primeira universidade do Brasil e de nós termos 10 universidades entre públicas e privadas de grande competência, inclusive como a PUC, como a Universidade Evangélica Mackenzie, e mais a Universidade Federal do Paraná, e mais as universidades estaduais, nós podemos fazer um diferencial. Nós somos mesmo o Brasil diferente. Mas agora nós não queremos ser só o Brasil diferente. Nós queremos nos aproveitar um pouco que o pai do Ratinho é famoso no Nordeste, e o nome Ratinho é famoso no Nordeste. E o nosso governador faz sucesso, e como o programa não é do TRE, eu agora posso falar, eu quero votar no Ratinho para presidente. E quero que os paranaenses votem também, que pensem na ideia de um Paraná que sai da timidez, que sai da casca, de um Paraná que podia ter tido Bento Munhoz da Rocha como governador, porque nos anos 50 não houve homem mais inteligente. De um Paraná que podia ter tido Ney Braga como governador, porque nos anos 60 não houve homem mais inteligente. O Ney Braga do BADEP, da Codapar, o Ney Braga, depois o Paulo Pimentel da Rodovia do Café, o avô do meu casca de bala, do meu vice-prefeito. Mas este Paraná até hoje não teve presidente da República. O Jaime Lerner também começou a se ensaiar e não saiu da casca. E tinha nome nacional e internacional para isso, foi presidente da União Mundial dos Arquitetos. Mas o que falta para o Paraná? A timidez ser vencida, a coragem de nos afirmarmos, um coração paranista, porque só é profeta quem gosta da sua terra. Ninguém que fala mal da sua terra vira rei. O Evangelho já fala isso. Então, o Ratinho comunica muito bem, tem um grande entusiasmo, tem profunda disposição, tem uma vida absolutamente limpa, é um menino entusiasmado, com ele não tem tempo ruim. Gosta do povo. Gosta do povo, não tem medo do abraço, não tem medo de um cheiro, não tem medo de um copo de pinga, como também eu não tenho. Eu até tenho uma teoria que se a gente tomar uma cataia, é como se a gente tomasse um elixir da longa vida e a gente fica inspirado. Bom, mas mais do que... nada de defender o alcoolismo, mas defender sobremaneira e acima de tudo a afirmação do Paraná. O que é o paranismo? É uma doutrina ética e de integridade que o Alfredo Romário Martins definiu em 1927. Esse Alfredo Romário Martins escreveu a história do Paraná e escreveu o livro das árvores do Paraná. E esse homem diz que nós temos que ser maiores do que os pinheiros. Nós temos que ser como aquele homem do Vitrúvio, do Leonardo da Vinci, abarcar o círculo, o trapézio e o polígono e ficarmos tão grandes, tão grandes, tão grandes que sejamos capazes de fazer um humanismo paranaense. E se isso for colocado a serviço do Brasil, inclusive com a ética paranaense baseada no trabalho, não na lei do Gerson, de levar vantagem. E também um candidato a presidente da República que meio que revogue a atual e grave contradição da sociedade brasileira entre
o braço esquerdo e o braço direito. Braço esquerdo e braço direito tem que se encontrar no coração. E braço esquerdo e braço direito tem que puxar o carro juntos. E mão esquerda e mão direita tem que puxar o carro. E o Brasil precisa puxar o carro. E o Brasil não precisa de ideologia. E o Brasil não precisa de ódio. O que o Brasil precisa é de amor. E esse amor eu também quero oferecer ao Paraná. Se eu pudesse pontuar na próxima eleição como candidato majoritário, me chamem que eu vou, mas isso não é uma ambição. É uma espécie assim de propósito de dar à minha vida uma vida depois do amor que eu tive pela Margarita. E de multiplicar esse amor, que em ela não vivendo do meu lado, mas vivendo em mim lá em cima, me ajude a ser paranaense, que é o que eu mais gosto. Greca, parabéns pelo trabalho. Nós havíamos do seu amor velado por Castro, agora está desvelado esse amor por Castro. Espero que chegue tão grande quanto o seu amor por Curitiba e pelo Paraná. E quero dizer também, Greca, que agora há pouco nós fizemos uma foto aqui naquele Eu Sou do Agro. Podemos dizer que o Greca também é do agro? Eu sou do agro. Eu hoje li um artigo extraordinário que eu depois vou compartilhar com todas as pessoas. Eu pedi para o Osmo de Meneghetti pôr no site da FAEP, que é um artigo que diz que o agro é um ativo ambiental, que o grande equívoco da COP30, só olhando para a floresta, esquecendo toda a riqueza orgânica que existe no campo, nas lavouras, no potencial do biometano, no potencial da bioenergia, no potencial da agroindústria, no potencial das cooperativas, porque das 10 maiores cooperativas do Brasil, 8 estão no Paraná e a mais antiga é a nossa, é a Frisia, que faz 100 anos, está fazendo 100 anos, e o ano que vem, aqui a cooperativa de Castrolanda e Castro vão fazer 75 anos. Já é tempo de colher. É tempo desse Paraná dos semeadores começar a peneirar o trigo, separar o joio, amassar o pão e servir a fartura para todo o Brasil. Seja sempre muito bem-vindo a Castro, a nossa família está sempre à sua disposição. Castro, como um todo, gosta muito do senhor. Tá bom? E estamos aí em frente, somos parceiros. Ó, minha mãe me dava biotônico Fontoura, mas quem sabe, na minha vida política, vocês jogam calcário. Eu acho que no biotônico Fontoura tem um pouquinho de calcário, calpar. Só joga um pouco assim e eu cresço, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.